Você já parou para pensar que o destino de todo o seu jardim é decidido em uma janela de apenas alguns dias? E o mais assustador é que a maioria das pessoas perde essa chance sem nem perceber. Hoje nós vamos falar sobre uma ação urgente que você precisa tomar agora, antes que a primeira flor se abra. Se você pular esta etapa, você não apenas terá menos flores, mas poderá perder suas plantas para inimigos invisíveis. Eu prometo que, até o final deste vídeo, você vai descobrir um truque de proteção e nutrição que vai fazer seus vizinhos implorarem pelo seu segredo de jardinagem. Sabe aquela ideia de que a natureza cuida de tudo sozinha e é só deixar a planta crescer em paz? Pois é, isso é um mito perigoso que está custando a saúde das suas plantas. A verdade que ninguém te conta é que o período de pré-floração é uma verdadeira zona de guerra microscópica. E aí, você está pronto para armar suas plantas, ou vai deixar os insetos fazerem a festa? Fique comigo para descobrir como virar esse jogo. Para entender a gravidade da situação, precisamos voltar um pouco e olhar para o que acontece dentro da planta. Durante o inverno ou o período de dormência, a seiva da planta desce, o metabolismo fica lento e ela basicamente dorme. Mas quando a temperatura começa a subir e os primeiros botões começam a inchar, acontece uma explosão de energia. A planta puxa água e nutrientes do solo como uma bomba superpotente. É o momento de maior vulnerabilidade. Por quê? Porque junto com a planta, quem também acorda do sono profundo são as pragas, especialmente o terrível ácaro e os esporos de fungos que estavam escondidos nos galhos secos. Historicamente, grandes perdas agrícolas sempre ocorreram exatamente nesta transição climática. É o famoso calcanhar de Aquiles da botânica. Se você não agir como um escudo protetor e um fornecedor de energia antes das pétalas se abrirem, você estará entregando seu jardim de bandeja para os predadores. Então, vamos começar pelo inimigo mais sorrateiro de todos, o ácaro. Muitas pessoas acreditam no mito de que os ácaros só atacam no alto do verão, quando está muito seco e quente. Isso é um erro fatal. O ácaro-aranha, ou o ácaro rajado, começa a se multiplicar furtivamente logo que o clima amena, se escondendo bem debaixo das folhas mais novas. Eles são minúsculos, parecem grãos de poeira, mas sugam a seiva da planta como verdadeiros vampiros botânicos. Imagine que você está tentando encher uma piscina, mas o fundo está cheio de furos microscópicos. É isso que o ácaro faz com a energia da sua planta antes de ela florir. Um exemplo claro disso acontece muito com as roseiras. Você nota que as folhas começam a ficar com pontinhos amarelados ou prateados, parecendo que foram salpicadas com areia. Se você não aplicar um acaricida específico agora, antes da flor abrir, a planta vai gastar toda a energia tentando sobreviver e abortará os botões florais. Mas por que, exatamente, nós temos que fazer esse combate antes da floração? Por que não esperar as flores ficarem bonitas para então cuidar? Aqui entra uma das regras de ouro da jardinagem consciente. O momento da floração é sagrado, pois é quando recebemos as visitas mais importantes do nosso jardim, as abelhas e outros polinizadores. Existe um mito cruel de que defensivos agrícolas não fazem mal aos insetos benéficos se aplicados no fim do tarde. A verdade é que aplicar qualquer produto químico, ou mesmo soluções fortes e orgânicas, diretamente nas flores abertas, pode intoxicar as abelhas ou danificar o pólen irreversivelmente. Imagine convidar amigos para um jantar e espirrar perfume forte direto na comida deles. É a mesma coisa. Portanto, o tratamento preventivo contra ácaros deve ser feito quando os botões ainda estão fechados, como pequenas cápsulas blindadas. Assim, você limpa a área, elimina os ácaros e garante que, quando a flor abrir, ela seja um porto seguro para os polinizadores. A forma correta de aplicar essa proteção também é um ponto de muita confusão. Não adianta apenas dar um banho rápido por cima das folhas e achar que o trabalho está feito. O grande segredo para eliminar os ácaros
é mirar no esconderijo deles. E onde eles ficam? Quase sempre na parte de baixo das folhas, a face inferior, que chamamos de abaxial. Um erro comum, que podemos chamar de mito do banho de chuva, é achar que molhar a planta por cima resolve o problema de pragas. Pelo contrário, para ilustrar, imagine que a folha é um guarda-chuva. O ácaro está ali embaixo, totalmente protegido enquanto você joga o produto por cima. Para ter sucesso nessa missão pré-floração, o seu pulverizador precisa estar com o bico voltado de baixo para cima. Você precisa lavar a parte inferior das folhas com a solução acaricida, seja ela química ou à base de óleo de NEM ou enxofre. Somente quebrando essa barreira de proteção do inseto é que você garante uma planta limpa e pronta para explodir em flores. Agora, vamos mudar o foco para o segundo cavaleiro do apocalipse dos jardins: as doenças fúngicas. Assim como os ácaros, os fungos adoram esse momento de transição de clima. Oídio, ferrugem e manchas foliares estão apenas esperando um pouco de umidade e calor brando para atacar. O grande mito aqui é pensar que você só deve aplicar um fungicida quando vir a folha branca de mofo ou cheia de pintas pretas. Na verdade, quando você enxerga a doença, o fungo já colonizou o sistema interno da folha. É como tentar colocar o cinto de segurança depois que o acidente já aconteceu. O tratamento pré-floração é estritamente preventivo. Um exemplo maravilhoso é o uso da cauda bordaleza ou fungicidas à base de cobre em árvores frutíferas, como macieiras e pessegueiros. Você aplica quando a planta ainda está com os botões fechados, criando uma película protetora na superfície da folha e do caule. Se um esporo de fungo cair ali pelo vento, ele simplesmente não consegue germinar. Existe um detalhe crucial sobre a proteção contra fungos que pode arruinar tudo se for ignorado: a temperatura e o clima no momento da aplicação. Muita gente segue o mito de que dias nublados e garoando são os melhores para aplicar produtos nas plantas, já que o sol não vai queimar as folhas. Mas veja o perigo: se você aplicar um fungicida preventivo e chover logo em seguida, o produto será completamente lavado. Todo o seu trabalho, tempo e dinheiro descem pelo ralo. Por outro lado, aplicar em um sol escaldante de 30 graus vai cozinhar os botões florais. A janela ideal, o cenário perfeito, é um início de manhã ou fim de tarde, com tempo seco, mas sem aquele sol forte direto. Pense nisso como passar protetor solar antes de ir para a praia, e não depois de pular na água. A folha precisa de algumas horas para absorver e secar o produto antes do orvalho da noite ou de qualquer chuva. Isso garante que a barreira invisível esteja ativa quando os botões precisarem de paz para crescer. Agora que limpamos o campo de batalha, eliminando ácaros e fungos, a planta precisa de combustível. É aqui que entra a importância vital da adubação de pré-floração, e o primeiro passo é desvendar o mito do nitrogênio. Muitas pessoas, na ânsia de ver a planta crescer rápido, enchem o vaso com esterco fresco ou ureia, achando que isso vai dar flores gigantes. Isso é um desastre. O nitrogênio em excesso nesta fase faz a planta produzir um mar de folhas verdes e exuberantes, mas faz com que ela esqueça totalmente de produzir flores. É como dar bebida energética para alguém que precisa focar em um trabalho delicado. A energia vai para o lugar errado. O exemplo clássico é o pé de tomate que vira uma árvore enorme, verdejante, mas não dá uma única florzinha amarela. Na fase antes da floração, a quantidade de nitrogênio deve ser moderada. Ele é necessário, claro, para manter a estrutura da planta, mas ele definitivamente não é o protagonista desse espetáculo. Ele deve passar o bastão para os outros nutrientes. O verdadeiro herói da pré-floração é um elemento que muita gente negligencia: o fósforo. Na tabela de nutrientes, ele é a letra P daquela famosa sigla NPK. O fósforo é o engenheiro civil da planta. É ele quem constrói raízes fortes, e o mais importante agora
É ele quem sinaliza para a planta formar os botões florais. Sem um bom nível de fósforo, as flores nascem fracas, pequenas ou caem antes mesmo de abrir. O grande mito sobre o fósforo é achar que jogar farinha de ossos grossa por cima da terra seca vai resolver o problema de um dia para o outro. O fósforo tem uma mobilidade baixíssima no solo. Isso significa que ele quase não se mexe. Se você colocar longe da raiz, a planta não pega. Um exemplo visual para entender. Imagine que você está com sede e alguém deixa um copo de água na sala ao lado. Se você não puder andar até lá, vai continuar com sede. O ideal nesta fase é usar fontes de fósforo mais solúveis ou misturar o adubo orgânico profundamente na terra molhada com antecedência, para que as raízes abracem o nutriente a tempo. Completando o trio de ferro da adubação básica, temos o potássio, a letra K do NPK. Se o fósforo constrói a flor, o potássio é o elemento que garante a beleza, a cor intensa e a resistência dela. Existe um pensamento mágico, um mito persistente, de que colocar cascas de banana picadas em cima da terra vai salvar uma planta com deficiência de potássio instantaneamente. A casca de banana é ótima, sim, mas demora meses para se decompor e liberar os nutrientes reais. Na fase de emergência, dias antes da floração, a planta precisa de potássio disponível rápido. O potássio funciona como um regulador do fluxo de água dentro da planta. Ele deixa as paredes celulares grossas. Sabe aquele exemplo de uma flor que murcha rapidamente no primeiro dia de sol mais quente? Provavelmente é falta de potássio. Ele age como um sistema de ar-condicionado interno e um reforço estrutural. Para garantir flores duradouras e frutos que não racham, o fornecimento de potássio nesta fase de botões fechados é um diferencial que separa os jardineiros amadores dos profissionais. Mas a nutrição não para apenas no NPK. É aqui que entra o segredo de mestre. Os micronutrientes, em especial o boro e o zinco. Eles são como o fermento em uma receita de bolo. Você precisa de quantidades minúsculas, mas se faltar, o bolo sola. Um dos maiores mitos da jardinagem caseira é focar apenas nos adubos principais e esquecer esses pequenos guerreiros. O boro, por exemplo, é diretamente responsável pela qualidade do pólen e pela fixação da flor no galho. Sem boro suficiente, você pode ver a sua planta cheia de flores lindas que, de repente, secam e caem no chão como se tivessem sido cortadas, sem formar nenhum fruto depois. É desesperador. Um exemplo que assombra quem cultiva limoeiros e laranjeiras é o chão forrado de flores brancas caídas antes do tempo. Muitas vezes, uma simples aplicação foliar de um fertilizante rico em micronutrientes resolve o problema como mágica. Isso fortalece o pedúnculo, que é aquele cabinho que segura a flor, garantindo que ela fique firme durante tempestades ou ventos fortes. Chegamos agora a uma técnica controversa, mas incrivelmente eficaz se usada corretamente: a adubação foliar. Quando dizemos que a adubação tem que ser urgente antes da floração, muitas vezes o solo não consegue entregar a comida na velocidade que a planta exige. O mito aqui é pensar que a planta só bebe água e come pela raiz. Na verdade, as folhas são cobertas por pequenas bocas chamadas estômatos, que conseguem absorver nutrientes líquidos quase instantaneamente. Pense nisso como tomar um soro na veia quando você está no hospital precisando de energia rápida. A adubação foliar, com uma formulação específica para a pré-floração, manda o sinal direto para as folhas e botões. É o método perfeito para corrigir deficiências rápidas de cálcio ou boro. Mas lembre-se do exemplo do sol. Aplique esse soro nutritivo nas folhas sempre nos momentos mais frescos do dia. Nunca adube as folhas debaixo do sol do meio-dia, ou você vai transformar o seu jardim em folhas fritas, arruinando qualquer chance de ver flores. Vamos falar sobre a umidade do solo nessa fase crítica. De nada adianta encher a terra com os melhores adubos e fertilizantes se o solo estiver seco como um deserto. Os nutrientes
Só entram na raiz da planta se estiverem dissolvidos na água. Eles pegam carona na umidade. Existe um mito terrível, muitas vezes espalhado por quem cultiva cactos e suculentas, de que as plantas devem passar muita sede para se sentirem ameaçadas, e assim, darem flores. Embora o estresse hídrico leve possa estimular a floração em algumas espécies muito específicas, na grande maioria das plantas de jardim, a falta de água na pré-floração faz os botões encolherem e caírem. Imagine tentar beber um suco em pó sem colocar água. É impossível engolir. A terra precisa estar como uma esponja torcida, úmida, mas não encharcada. O excesso de água afoga as raízes e as impede de respirar, o que trava totalmente a absorção de fósforo e potássio. O controle da rega nesses dias que antecedem as flores é uma verdadeira arte de equilíbrio. E o cálcio? Como ele entra nessa história antes da floração? O cálcio é literalmente o cimento que une as células da planta. Quando os botões florais estão crescendo rápido, inflando a cada dia, eles precisam de muito material de construção. Se faltar cálcio agora, as novas estruturas nascem deformadas. Um grande mito é a crença de que colocar cascas de ovos trituradas grosseiramente em cima da terra vai fornecer cálcio na mesma semana. Isso é pura ilusão. As cascas de ovo são ótimas, mas demoram muito tempo para se decompor a ponto de a planta conseguir usar. Se você precisa de cálcio urgente para garantir que os botões não fiquem tortos ou doentes, você precisa de fontes rápidas, como o calcário líquido, ou fazer uma farinha de casca de ovo extremamente fina misturada com um pouco de vinagre e água para liberar o mineral. Um truque caseiro avançado. Um exemplo clássico de falta de cálcio é o fundo preto nos tomates recém-formados. Evite isso garantindo que as paredes celulares estejam firmes desde a fase de botão. Agora, preste muita atenção na limpeza física do entorno das plantas. Este passo simples substitui muitos produtos químicos pesados. Muitas pessoas deixam as folhas mortas, galhos secos e frutos podres do ano anterior espalhados pelo chão do jardim, acreditando no mito de que tudo isso vai virar adubo orgânico perfeito sem nenhum esforço. Enquanto a matéria orgânica é boa, folhas doentes não são adubo, são incubadoras de doenças e abrigos para o ácaro e outros insetos. É como deixar lixo acumulado na cozinha e se surpreender ao encontrar pragas. A primeira regra antes da floração é varrer e recolher todo esse material suspeito de perto do tronco. Um exemplo prático: se você cultiva videiras ou parreiras, aquelas folhas secas enroladas no chão estão cheias de esporos de míldio, prontos para saltar para as novas flores com a primeira gota de chuva. Limpe o chão, faça a capina superficial e deixe o solo respirar. Essa ventilação na base da planta é um escudo invisível maravilhoso contra infecções fúngicas. Um detalhe que pode parecer bobo, mas que define o sucesso da sua intervenção de pré-floração, é a compatibilidade dos produtos que você vai usar. Muitos jardineiros, na tentativa de economizar tempo, resolvem fazer a famosa mistura milagrosa. Colocam no mesmo borrifador o fungicida, o acaricida, o adubo foliar e um pouco de sabão. Isso é um mito de eficiência que pode matar a sua planta. A química é uma ciência exata. Ao misturar produtos diferentes, sem conhecimento, você pode criar uma reação que anula o efeito de ambos. Ou pior, cria uma substância altamente tóxica que queima os botões fechados. É como misturar água sanitária com produtos de limpeza à base de amônia. O resultado é desastroso. A regra de ouro é: na dúvida, nunca misture. Aplique o acaricida em um dia, espere 3 a 4 dias, e então faça a aplicação da adubação foliar ou do fungicida. Dê tempo para a planta processar cada informação separadamente. Essa paciência salva floradas inteiras. Para aqueles que preferem o caminho estritamente orgânico e fogem dos produtos químicos sintéticos, o desafio antes da floração é a constância.
Existe o mito de que aplicar óleo de neem ou extrato de alho uma única vez vai criar um campo de força eterno ao redor da planta. Produtos biológicos e orgânicos degradam muito rápido no sol e com a chuva. Eles são excelentes, mas requerem disciplina. Se você identificar o início de uma infestação de ácaros ou quiser prevenir doenças de forma natural agora, você precisa de um cronograma. O exemplo perfeito é o uso de calda sulfocálcica, muito usada em pomares. Ela é orgânica, combate tanto ácaros quanto fungos maravilhosamente bem. Mas se os botões já estiverem verdes e prontos para abrir, uma dose forte dela pode queimar as pétalas incipientes. Portanto, os tratamentos orgânicos exigem diluições mais seguras e reaplicações semanais curtas até o limite de segurança da abertura da flor. É um trabalho de dedicação contínua. E o que fazer com as plantas que estão em vasos durante essa fase crítica? O cuidado aqui precisa ser dobrado. Ao contrário das plantas no chão, as plantas em vasos estão confinadas, com um universo muito limitado de recursos. O mito perigoso é achar que um vaso aguenta as mesmas dosagens de adubo que uma planta no solo aberto. Não faça isso. No vaso, se você errar a mão na dose do fósforo ou do potássio, os sais vão se acumular rapidamente e salinizar a terra. O resultado: as raízes queimam de um dia para o outro e os botões florais despencam como pedras. O exemplo triste é daquela linda orquídea ou azaleia recém-comprada, cheia de botões, que você enche de adubo para dar um empurrãozinho e ela morre murcha no dia seguinte. Para a pré-floração em vasos, a regra é usar a metade da dose recomendada pelo fabricante, mas aplicar com o dobro da frequência. Doses homeopáticas garantem que a planta absorva o nutriente de forma constante e segura, sem o risco de choque químico. Vamos tocar em um ponto vital que pouca gente relaciona com a floração: a luz. Todo o fósforo e proteção do mundo não farão os botões abrirem direito se a planta estiver em um local escuro. E aqui jaz um mito comum, de que as plantas não gostam de sol direto quando estão com botões, porque o sol queima a futura flor. Na maioria dos casos, especialmente para frutíferas e flores de corte como girassóis e rosas, a planta precisa de um pico de luz solar agora. A fotossíntese tem que estar no seu ritmo mais acelerado para transformar os nutrientes que você acabou de dar em açúcares para a flor. Imagine um painel solar. Se ele estiver na sombra, a bateria não carrega. Se você tem plantas em vasos que estão prestes a florir, garanta que elas estão recebendo a quantidade correta de luz para a espécie delas. Mover o vaso um pouco mais para perto da janela, ou podar um galho maior de uma árvore que está fazendo sombra exatamente nessa época do ano, faz uma diferença brutal na quantidade de flores. Um problema escondido que pode sabotar todo esse seu esforço de pré-floração é o pH do solo. A acidez da terra funciona como uma fechadura nas raízes. O maior mito aqui é comprar o fertilizante mais caro do mercado, achando que ele vai resolver todos os problemas. Se a sua terra estiver muito ácida ou muito alcalina, a planta simplesmente não consegue absorver os nutrientes que estão ali. É como ter a geladeira cheia de comida maravilhosa, mas perder a chave do cadeado da porta. O fósforo, que já falamos ser vital agora, fica literalmente preso no solo se a terra for muito ácida. Se você notar que, ano após ano, suas plantas de hortênsias ou frutíferas dão poucas flores e as folhas ficam amareladas mesmo você adubando, o problema é o pH. Um exemplo simples de correção antes da floração é aplicar um pouco de calcário dolomítico com antecedência, ou cinzas de madeira pura, que além de elevar o pH, fornecem uma carga de potássio excelente. Mas aplique com cuidado e não exagere. Existe também uma prática física de manuseio da planta que deve ser feita com extrema cautela nesse momento: a poda. Há um mito destruidor que diz que podar a planta enquanto ela está com botões ajuda a concentrar a energia nas flores que sobraram. Atenção!
A menos que você seja um produtor profissional, fazendo desbaste de frutos, não saia cortando galhos verdes agora. Quando você poda uma planta na fase de pré-floração, você causa uma ferida aberta. A planta vai parar tudo o que está fazendo, vai interromper a injeção de energia para as flores e vai mandar recursos para cicatrizar o corte e se defender. Além disso, as tesouras sujas são as principais transportadoras de doenças invisíveis direto para a corrente sanguínea da planta. O exemplo correto é fazer a poda de formação lá atrás, no inverno. Agora, nos dias que antecedem a abertura das flores, a única coisa que você deve retirar com a mão são folhas amarelas e doentes, sem usar ferramentas, apenas limpando superficialmente para evitar fungos. Por fim, o segredo da observação diária. Não adianta fazer a adubação rica em fósforo e potássio, aplicar os defensores contra fungos e o acaricida contra o ácaro rajado, e depois esquecer a planta por uma semana. A biologia é dinâmica. O último mito que precisamos derrubar é o da bala de prata, a ideia de que um dia de trabalho no jardim resolve o ano todo. A fase de pré-floração requer vigilância. Observe os botões todos os dias de manhã. Eles estão inchando firmes, a formiga subindo pelo caule. As formigas são o alarme de incêndio do jardim, muitas vezes indicando que pulgões ou cochonilhas se instalaram durante a noite. Ao primeiro sinal de que um botão está murchando ou coberto por uma teia fina, você ainda tem tempo de entrar com uma intervenção leve, como um jato forte de água para derrubar os insetos ou uma aplicação muito diluída de sabão de potássio. O olho do jardineiro experiente é o melhor adubo e o melhor pesticida que existe para garantir um espetáculo de cores na primavera. E aí está o grande segredo. Quem diria que o destino de um jardim inteiro se resume a essa janela curta de tempo antes das flores abrirem? Nós desvendamos juntos que proteger contra o ácaro rajado, blindar contra fungos oportunistas e fornecer a nutrição certa, com foco em fósforo e potássio, não é um luxo, é a sobrevivência da planta. Se você ignorar esses passos, corre o risco de ver seus botões caírem secos e seu esforço ir por água abaixo. Mas agora, você tem o mapa do tesouro para uma floração explosiva e saudável. Resumindo a nossa grande lição: limpe o local, previna pragas sob as folhas e alimente a planta com a dosagem correta sem afogar as raízes. Muito obrigado por ficar comigo até o final e investir no seu conhecimento botânico. Se esse vídeo abriu os seus olhos, por favor, clique no botão de se inscrever, deixe o seu joinha e compartilhe com quem precisa saber disso. Agora eu quero ouvir a sua voz. De todos os insetos ou doenças que já atacaram o seu jardim, qual foi o mais terrível e difícil de combater? Deixe sua história nos comentários e vamos conversar.